Lost Model Talk Show. Ela começou na carreira profissional aos 9 anos de idade. Aos 10 anos, ela já estava protagonizando uma série famosa da TV. E agora está no cinema profissional. Eu estou falando de Letícia Braga, a Sol, da série Detetives do Prédio Azul. Diz aí, Lelê, tudo bem? Oi, Charles, tudo ótimo, e com você? Comigo tudo ótimo, melhor ainda agora com você aqui, dando essa entrevista pra gente aqui no Talk Show. Obrigada, pra mim que é um grande prazer. E é legal também saber que você está no nosso casting aqui da Gloss. Muito Claro. legal, muito legal mesmo. Lelê, fala aí da sua vida um pouquinho, porque você começou muito cedinho, né? Você sempre quis ser atriz? Na verdade, eu sempre quis ser atriz. Eu já sentia isso em mim desde que eu nasci, assim. Então, eu insistia pra minha mãe, eu perturbava ela falando que eu queria ser atriz. E desde então, a partir do momento que ela percebeu que não era uma fase, porque toda criança tem aquela fase de querer ser cantor, pintor, né, ator, eu percebi que não era só uma fase, eu queria aquilo de verdade. Então minha mãe começou a me levar para os testes, eu entrei numa agência, e aí eu comecei com o filme do Wagner de Assis, que foi A Menina Índigo, onde eu já comecei como protagonista. Uau. Né, eu fazia a pequena Sofia, uma menina que tinha uma habilidade especial, espiritual, chamada de Menina Índigo, né, é sobre a geração das crianças índigos, crianças que vêm para mudar a humanidade. Depois eu fui pro DPA e aí conheci você e a minha vida mudou completamente para melhor. Sou a Sol, sua cabeça e a intuição. Sou a Sol, tenho visão e não é pouca não. Sou a Sol, uso a cabeça e o coração. Uma investigadora resolve qualquer mistério. Não pode desanimar, o segredo é continuar. Não pode desanimar, tem que perseverar. Ela é a Sol, tem visão e não é pouca não. Ela é a Sol, usa a cabeça e a intuição. Sou a Sol, tem visão e não é pouca não. Sou a Sol, uso a cabeça e o coração. Ela é a Sol. Você fez quantas temporadas no DPA? Eu fiz 7 temporadas de DPA. A gente fazia as gravações e você sabe que a gente contava os episódios a cada 2 temporadas. Então, eu fiz mais ou menos 52 episódios em 2 temporadas, né? Sendo que eu fiz 7, então é bastante coisa, né? Muita Um bom coisa. histórico, assim, de DPA. Com certeza, e uma experiência, né, que você foi ganhando ali, fazendo no dia a dia, Com certeza. sets de televisão, né, que a gente em casa imagina uma coisa, né? Exatamente. Foi totalmente diferente do que eu pensei que fosse, mas cada dia eu amava mais. Eu já comecei amando e eu percebia que era completamente diferente do que não só eu via, mas o povo até hoje vê na TV. Acha que é só o glamour e a luxúria, mas não vê os perrengues, as produções e tudo que as pessoas passam por trás, sabe? Por isso que eu gosto de gravar bastidores, pra mostrar para as pessoas as realidades dos atores, as coisas pelas quais eles têm que passar. Mas graças a Deus eu faço o que eu amo, então eu fico muito bem, passo por qualquer perrengue sorrindo. Você falou no filme da Menina Índigo, que é um filme que aborda, tem uma pegada espiritual, né? Mas você fez um outro filme do Kardec também que tem a mesma coisa. Sim, foi também dirigido pelo Wagner de Assis, ele me convidou para fazer o filme dessa vez, e eu fiz uma das irmãs Fox, na verdade, são as irmãs que são médiuns, né, e eu fiz lá uma sessão espírita, onde eu recebi um espírito, escrevi uma carta, era uma das cartas em que ele contava sobre a história do Allan Kardec, que depois virou o nome, né, do Allan Kardec, que na verdade não é o verdadeiro nome dele, mas sim o nome de um espírito que contou a história dele para ele. Eles chegaram, tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Então eu me senti muito honrada e muito feliz. Eu sou espírita cristã, então eu me senti muito conectada com aquela história, com aquela situação. Foi um set incrível, as pessoas estavam muito conectadas pelaquela religião e aquele sentimento. Foi incrível. Então você, antes de fazer o filme, você já tinha essa conexão com essa religiosidade espírita? Sim, eu me formei numa escola perto da minha casa, Escolinha São José, que na verdade, né, era uma escola espírita, e depois que você se formava, você podia virar professor da escola. E eu me formei, mas acabei não conseguindo virar professora da escola, porque aí comecei nos trabalhos e não tive mais tempo. Quando você gravava DPA, você tinha 10 anos de idade, né? Então assim,
realmente criancinha, né? Uma criancinha. Você sentia assim, esse impacto entre o trabalho profissional e o fato de você ser criança? Não, acredito eu que não. Tanto porque eu já vim preparada de outro trabalho, como eu falei, eu tive aquele choque de realidade de que o que eu via nas novelas e nos desenhos não era, na verdade, totalmente aquilo. Eu percebi no filme. Então eu já estava meio que psicologicamente preparada para o DPA. E eu sabia que a magia não estava em Rocket Pocket e transformar um príncipe em sapo, mas estava naquela conexão e a energia de fazer o que a gente ama, de estar lá no horário de trabalho. Então é por isso que eu me sinto tão bem fazendo o que eu faço. Eu acho que a magia da brincadeira da feitiçaria acabou, né? A partir do momento que a gente vai crescendo. Claro. Mas a magia, que é aquela energia de estar fazendo aquilo, nunca vai acabar. E você fazia muito bem, né? Você fez muito sucesso. Né? Você tem um fã-clube muito grande, né? A quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais é impressionante. E é por conta do teu talento, né? Você sabe disso, né? Creio que você tenha ciência disso. Mas você também fez novelas, né? Eu fiz novelas, minisséries, na Globo. Caramba! Você tem um currículo muito extenso, né, Lelê? Sim, eu fiz A Regra do Jogo, Justiça, Os Dias Eram Assim, daí pra frente. E você agora foi convidada que foi diretora do DPA, Viviane Jundi, para você fazer também, para protagonizar um filme dela. Fala um pouco desse personagem que você vai fazer. Olha, eu não posso dar muito spoiler, não é pra dar spoiler, é um personagem secreto, mas eu sei que vai ser uma história emocionante, vai ser uma história linda, vai contar a trajetória da vida de uma menina, do tratamento de uma menina. Ela vai ter uma doença e todas as coisas pelas quais ela, a família dela, os amigos dela, como o convívio que está em volta dela, as pessoas vão mudar em prol dela. Né? O menino que implicava com ela vai passar a se importar muito com ela. Então, assim, não vou falar mais nada, mas eu sei que vai ser muito emocionante. E como é que está sendo para você, Letícia, essa passagem da fase de criança para a fase que você está agora? Você acha que para você as possibilidades estão se abrindo bem? Está dando continuidade ao segmento? Então, eu sempre tive um desenvolvimento muito tardio. Eu sempre fui muito criançona. Você sabe que os meninos já eram grandes, adolescentes, já tinham outros pensamentos na cabeça, até a Nicole também. E eu ainda estava ali, talvez por conta do meu desenvolvimento físico, eu ainda estava muito no mundo da lua. Mas com o tempo que eu fui crescendo, adquirindo maturidade, entre outros, principalmente na quarentena, eu fui ganhando muita responsabilidade. E eu acho que eu percebi que, em vez das portas se fecharem pra mim, que foi o que eu imaginei que iria acontecer, na verdade, um mundo de possibilidades se abriram, porque quando a gente é criança, existe aquela limitação do infantil, mas quando você tá crescendo e vira um adulto, né, quantos adultos fazem personagens crianças? Sim. E quantos adultos fazem personagens de adultos? Então eu acho que o mundo e as possibilidades de assuntos, de temas se expandiram, nas quais eu posso entrar de cabeça, poder pensar um pouco mais. Eu já fiz algumas séries adultas quando eu era criança e eu não entendia direito o contexto. Hoje em dia eu consigo entender, discutir, criar minha própria opinião na base daquilo. Então eu acho que foi um crescimento muito bom, tá sendo um crescimento muito bom, porque ainda não sou grande, né? Mas já é grandinha, assim. É a sua vida, a carreira artística. É a minha vida, até fim da vida, depois da vida, depois da vida. Vai e volta, continuando a atriz, né? Exatamente. Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lelê. A experiência de fazer o teatro em drive-in foi bacana pra você? Foi uma experiência incrível, né? Pegar um momento tão escuro e triste que a gente estava vivendo, e principalmente para as crianças, e transformar em magia, diversão e esperança para mudar aquela situação. A gente já está tendo muita gente vacinada hoje em dia, daqui a pouco eu me vacino, graças a Deus, meus irmãos já vacinaram, minha família toda está vacinada, então foi um momento assim de trazer uma luz, uma esperança para as crianças, para as famílias, além de ter sido uma experiência incrível, onde eu reencontrei pessoas que eu amo,
e conheci pessoas, fiz amigos, conheci profissionais de trabalho incríveis. Foi realmente uma família, né? A gente se deu muito bem junto. E você fez os 3 filmes do DPA, né? Fiz os 3 filmes. E essa experiência te enriqueceu muito também? Com certeza. O primeiro filme, eu confesso que é o meu favorito, né? Mas é o meu favorito. Eu acho que por conta das participações especiais e dos animais, então eu acho que era o meu favorito, as locações. Mas o filme 3 também foi muito incrível, o filme 2 foi muito maneiro na Itália, e todos me trouxeram muita experiência, porque ao longo que a equipe ia mudando, a gente ia crescendo e percebendo as coisas com maior facilidade, adquirindo conhecimento. Então, cada trabalho que eu faço, eu acho que eu absorvo muito esse profissionalismo dos outros. Então, você inspira muitas crianças, né? Tem muitas crianças hoje que olham para você na televisão e falam, eu quero ser também uma detetive. Na realidade, ela quer ser uma atriz, né? Porque ela está vendo você ali atuando. Olhando para cá, o que você diria para essas crianças que estão aqui nessa busca? Eu diria para vocês olharem para dentro de vocês mesmos, pensarem muito bem se é isso que vocês realmente querem. E se for isso, acabou. Corram atrás, batalhem muito. Temos aqui o exemplo da Giovana, né, que também vai participar aí do talk show. Ela só tem 11 anos e ela tá correndo atrás, fazendo vários cursos. Então é o sonho dela, é isso que ela quer. Eu conheço muitas também que conseguiram chegar num lugar incrível, no topo, aonde elas queriam. Então, preste atenção, é o seu objetivo? Corra atrás, peça ajuda da sua família, não desista que você consegue. Maravilha, Lelê, foi um prazerzão receber você aqui no Talk Show da Gloss, viu? Prazer foi meu. Você tá muito bonita, viu, menina? Muito obrigada. É isso, gente, conversamos com Letícia Braga. Beijo pra vocês, até o próximo programa.